Graça e paz, queridos irmãos, que alegria estarmos aqui de volta, para mais um estudo bíblico no tema Chamados para Fora. Hoje nós estaremos aqui falando a segunda parte desse tema maravilhoso do chamado de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, para a vida dos seus obreiros. Eu quero convidar a todos agora, abra sua Bíblia, a palavra sagrada, no livro de Números. Nós queremos no capítulo de número 11, a partir do verso 16, vai ser a nossa leitura hoje no tema Chamados para Fora, parte 2. Eu convido você a ler comigo Números capítulo 11 e verso 16, que tem como título na minha Bíblia, 70 anciões para ajudar Moisés. Em outras traduções, talvez a sua tenha a resposta de Deus para Moisés. Diz o texto santo da palavra de Deus. Verso 16, o Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciões de Israel, que você saiba que são anciões e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Verso 17. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Verso 18. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, por isso o Senhor lhes dará carne, e vocês poderão comer. O verso 19: não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pela nariz, até que fique com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Verso 21, Moisés, porém, respondeu: este povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé, e tu dizes: eu lhes darei carne e eles a comerão durante um mês inteiro? Verso 22, quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivéssemos o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Verso 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Verso 24. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. E ele reuniu 70 homens dos anciões do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou, eles profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. O verso 26, porém 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estava entre os inscritos, mesmo que não tivesse ido até a tenda, e profetizava no arraial. Verso 27, então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estavam profetizando no arraial. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Queridos irmãos, diante desse texto que nós lemos, nós vemos aí um chamado que Moisés tinha diante de Deus. E a dificuldade que Moisés estava enfrentando. Imagine você à frente de um rebanho, de uma multidão, e essa multidão com fome, pedindo de comer, e ali apertando, e você tendo que atender um ou outro, fazendo aquele trabalho de aconselhamento, tentando buscar uma solução para o povo. E imagine como estava a mente de Moisés e como estava ele naquele momento. E Deus agora chama Moisés e manda Moisés levantar 70 homens dentro do arraial, dentro do povo de Israel. Não era qualquer homem, não era qualquer ancião, mas sim, sendo mesmo velho, mas que tivesse uma boa conduta, eram homens exemplares ali no meio do povo, e ao qual o povo em si ia respeitar aqueles anciãos. Então, querido, o povo estava passando necessidade. Quem não passa necessidade hoje? Agora, passar necessidade no deserto é algo muito, assim podemos dizer, difícil, né? Hoje, no dia a dia nosso, que nós temos enfrentado, muitas vezes, nós estamos vivendo deserto nas nossas vidas, né? Estamos rodeados de tantos, de todos, e tendo tantas coisas, né? E falar em deserto naquela época era as dificuldade para se alimentar, dificuldade para saciar sua sede, né? Só castigante. Mas desde que o povo saiu da terra do Egito, né? Da prisão que vivia escravo ali na mão de Faraó, o povo teve o cuidado de Deus. Deus nunca abandonou o povo. E Deus levanta Moisés como um líder que ia guiar o seu povo, né? O que eu observo nessa passagem, em toda a leitura bíblica, é que Deus sempre tem levantado homens, mulheres, para estar à frente, para liderar, para conduzir o povo, ou seja, para seres o mensageiro de Deus, para que assim o povo não fique sem orientação, sem direção. Bem sabemos que o povo, como o próprio Deus diz, e o seu povo é um povo de dura servir, de coração duro, né? Mas quando Deus coloca as suas palavras na boca de um homem, de um líder ou de uma líder, Deus vai ali orientar o povo, vai dar o alimento necessário para o povo, a direção certa. Agora cabe ao povo ouvir o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nesse texto, nós vemos aqui o chamado de Deus para fora, para Moisés, daquele momento que Moisés estava vivenciando. Momento difícil, momento que Moisés, ele mal repousava, ele mal dava atenção à sua família, porque a incumbência que ele tinha ali de conduzir aquele povo no deserto, e como os irmãos sabem, não foi fácil, 40 anos no deserto, guiando aquele povo, não foi fácil até a terra de Canaã. O povo estava passando por necessidade no deserto, e Deus fala a Moisés, eu falarei com o povo. Olha aí, querido, guarda esta palavra. No momento difícil da tua vida, no momento que você está enfrentando, e nós estamos enfrentando, eu gosto de frisar isso, a última mensagem que Deus me deu, falando sobre isso. São dias terríveis, trabalhosos, que antecedem a vinda do Senhor. Não será fácil. O próprio mestre, quando ele partiu, quando ele foi ascensão ao Pai, ele disse que ia rogar ao Pai para mandar o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para nos conduzir. Não é verdade, irmãos? E aí o Espírito Santo nos consola, nos ajuda, nos orienta, é o nosso professor, está conosco dia a dia. Lá no profeta Joel, ele também fala que no capítulo 2, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? Então nós não estaríamos de forma alguma sozinhos, de forma alguma, né? Quando nós vamos ver as cartas de Paulo, Paulo sempre nos orientando a andar no Espírito, a viver no Espírito, porque o Espírito de Deus é que nos
auxilia nesses últimos momentos que estamos vivendo na terra. Quero dizer a você, meu querido irmão, quando nós vemos aqui na passagem, na leitura, que diz, tirarei, o verso 17 ele diz assim, então descerei ali, falarei com vocês, tirarei do Espírito que está sobre você. Olha, o Espírito de Deus naquela época, ele vinha sobre o líder, sobre aquele que ele escolhia como profeta, como rei, para atuar, para ser aquele que ia orientar o povo. Não como hoje. Hoje nós temos o privilégio, queridos, temos o privilégio como igreja, porque hoje o Espírito de Deus habita em nós, faz morada em nós. Ele não vem só para fazer uma ação que Deus determina, como muitos até hoje vivem aí de uma forma, né, que o Espírito, não, eu estou cheio do Espírito hoje, porque hoje o Espírito Santo, não, o Espírito Santo está dentro de nós, o Espírito Santo se move todos os dias. Bem sabemos que Paulo nos ensinou, querido, lá em Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 4, se eu não me engano, verso 30, que fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo do Senhor, né, amado? Por isso, querido, Deus está restaurando o ministério profético na terra. Amado, nós estamos vendo aí que tantas profecias já foi feita, já foi, né, desde de nossos irmãos primórdios, desde Moisés, nós vimos as profecias, Deus levantando os profetas menores, profetas maiores, e profetizando sobre a vida do Messias, profetizando sobre o final dos tempos. Nós sabemos disso. E agora Deus está resgatando o ministério profético. Que ministério é esse profeta? Deus está levantando outros profetas? Sim, os profetas somos nós, que estamos agora reavivando. Quando fala aqui em restaurar o ministério profético, está nos reavivando com a palavra profética, que já foi proferida, para nós ficarmos avivados, sabendo que Deus está cumprindo com todas as suas profecias e todas as suas promessas que ele tem feito ao seu povo, povo esse que é conhecido como o Israel de Deus, a igreja do Senhor, do Deus vivo. Então, amado, Deus está restaurando o ministério profético e eu e você precisamos estar nesta relação. Precisamos estar juntos. Hoje Deus nos trouxe aqui, neste momento, não estamos reunidos no templo, nós não podemos estar lá, né, o Ministério do Louvor, todos os irmãos, grupo de mulher, grupo de homens, mocidade, não podemos estar lá, não é verdade? Mas nós não podemos nos deixar de reunirmos como igreja. Momento como esse que eu estou trazendo, a santa palavra de Deus, o ensinamento, a doutrina, né, que você deve se reunir com a sua família, né, e aí está aprendendo, vendo aqui o que eu estou falando, acompanhando a leitura de Números capítulo 11, do versículo 16 ao 27, nessa segunda parte, chamados para fora. Nós vimos a história de Abraão, nós vimos o chamado de Abraão, como Deus foi na vida de Abraão, agora nós estamos vendo o chamado de Deus na vida de Moisés. E quando nós vamos falar em Moisés, querido, nós observamos algo interessante. É quando Moisés começa a colocar dificuldade diante de Deus, para assim ele não agarrar no cajado, ele não pegar no cajado, ele não dar início àquilo que Deus o chamou, o escolheu para a tarefa. Cada um de nós temos um chamado específico. Seja no louvor, seja na pregação da palavra, na visitação, na direção de um departamento. Deus tem algo específico, tem um chamado dele para a nossa vida. O chamado para a vida de Abraão foi: sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Foi difícil, o cara tinha um pai rico, vivia bem, não lhe faltava nada no seio da sua família. E de repente Deus fala com ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. É para eu ir com meu pai? Não, deixa tudo aí, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus tem chamados específicos para nós, né? Deus teve outro segundo chamado muito específico na vida de Abraão, como nós vimos, que ele chega no momento que pede Abraão, o desejo dele ser pai, de ali ter uma criança, pôr uma criança no colo, andar com uma criança, ensinar tudo o que ele sabia, e de repente Deus abençoa, né? Abençoa a vida do Abraão, e de repente Deus diz assim: eu quero o teu melhor.
O chamado de Deus para a nossa vida, Deus quer o nosso melhor. Mas qual o melhor, pastor? Qual o melhor que Deus quer de nós? Primeira coisa que nós observamos ali na primeira parte é a sinceridade, o amor, a dedicação e a adoração que Abraão tinha para com Deus. Ele não questionou Deus. O pedido que Deus o fez, ele foi imediatamente crendo, confiando que Deus estava no controle de tudo. Agora nós vemos esse segundo homem, Moisés, e ele no momento difícil, Deus não deixa ele só. Eu falarei com o povo, eu levantarei pessoas que vai estar ao teu lado para te auxiliar. É muito, querido, eu quero que você grave bem esta palavra auxiliar. Quando Deus lhe chama para você estar ao lado de alguém, é para você socorrer essa pessoa, é para você auxiliar essa pessoa, entendeu? Mas muitas vezes, infelizmente, querido, acontece na vida de muitos que não exercem essa função como é para exercer corretamente, lamentavelmente, né? E assim deixa de cumprir a vontade de Deus. Hoje Deus nos trouxe aqui nesse momento para sermos tratados pelo poder do Espírito Santo. Você em casa, você está sendo tratado agora. Você tem que ser um exemplo. Tá, mas pastor, como eu vou reunir minha família se só eu de casa sirvo ao Senhor? Mas chama, faz a tua parte. Chama para fora desse momento que a família está reunido assistindo um filme, uma coisa. Chama eles para fora agora. Vem para cá. Vamos sair agora esse mundo de mal notícia e vamos agora ouvir as coisas boas de Deus. E você começa ali, olha, mostrar, falando daquilo que Deus te revela pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, a primeira coisa que eu quero falar aqui, Deus está procurando pessoas comuns. E quem são essas pessoas comuns? Pessoas comuns como eu e como você. Talvez você mesmo, não são os seus irmãos que estão ao teu lado, não são a tua família, mas você mesmo, muitas vezes, você não se dá o valor. Você se acha uma pessoa inútil, você acha uma pessoa incapaz de fazer algo para Deus. Não, querido, muda esse pensamento, porque Deus quer te usar assim como você é. Assim como você está, uma pessoa comum, mas que Deus te conhece por dentro e por fora. Querido, quando você está no deserto, quando você está enfrentando momentos difíceis, quando você está em um deserto ou em um monte com Deus, Deus está gerando um profeta. E como você é gerado um profeta? Como você se torna um profeta? Quando você pega essa santa palavra, querido, isso aqui que é a bússola de Deus para a nossa vida, para nós sermos guiados por ela. Quando você começa a ler, meditar e começa a pregoar esta palavra para alguém, a proferir para alguém, você se torna um profeta de Deus, porque Deus naquele momento gera um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você sai pelas ruas, você é um representante legal de Deus, autorizado pelo Espírito Santo para ganhar outras vidas para o reino de Deus. Você entendeu, amado? Ao você sair, chamados para fora. Veja que o chamado de Abraão foi chamar ele sair do meio da parentela, do seio da sua família, para fazer algo de Deus. Há momento que você tem de sair, meu irmão. Você hoje é um cristão porque alguém saiu, alguém se prontificou em ir e proferir, profetizar a palavra do Senhor. De dizer que Jesus te ama, que Jesus é especial, que Jesus tem um projeto de salvação na tua vida e através de você, Ele te usar como instrumento no teu lar, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua vizinhança, cada pessoa que você puder dar um bom dia, boa tarde, a paz do Senhor e dizer, Jesus te ama, as coisas estão difíceis, mas vai melhorar, Deus está no controle de tudo. Amém, querido? Se torne esse profeta do Senhor. Não comprometa a sua boca com coisas do pecado, não, amado. O profeta de Deus tem a boca selada, só sai palavras de bênção.
Querido, quando nós meditamos na palavra de Deus, entendemos que a palavra de Deus, para cada palavra negativa que o mundo oferece, que o mundo está mostrando, a mídia está mostrando direto, né? Quando você vê se é feminicídio, a mídia fica batendo em frente, mostrando as desgraças, sempre... A mídia hoje não quer mostrar as coisas de excelência boa de Deus, que muda. E nós sabemos que a fé, olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir de quê? Da palavra de Deus, amado. Essa santa, essa poderosa palavra de Deus. Quando nós abrimos, é Deus falando para nós. Cada palavra negativa, Deus tem uma promessa positiva para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério. Creia nisso, meu amado irmão. Então que tua boca seja uma boca ungida, seja uma boca como a boca de Isaías. Isaías chega, ele declara: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e tu me leva, quer me levar, quer que eu vá à frente de homem de lábios impuros. Ele viu a dificuldade, mas ele aceitou o chamado do Senhor. Querido, o pecado pode vir de bolo, mas fugirá de diante do profeta. O profeta é um demolidor das trevas, das hostes malignas, das investidas satânicas, porque nós pregamos um Deus que enviou o seu Filho, que veio desfazer toda a obra do diabo. Amém, querido? Segundo ponto que eu vejo aqui, querido, glória seja dado o nome do Senhor. Deus está querendo uma geração restaurada. Que geração é essa? É a sua geração. É a minha geração. É esse momento que nós estamos vivendo. É através da nossa geração que nossos filhos terão uma geração restaurada, que os filhos de nossos filhos serão uma geração restaurada. Querido, a mesma autoridade que está no púlpito estará num povo. Veja o que diz a palavra de Deus no verso 17. Vê o que ela diz. Verso 17. Então descerei, e ali falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre ele. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Glória a Deus. Amados irmãos, você é ovelha. Você muitas vezes tem visto quando eu estou consagrando alguém, e eu sempre digo: a unção se transfere. A unção que está sobre a minha vida, eu libero sobre a vida daquele que está sendo consagrado naquele momento. Por isso, meu querido irmão, presta bem atenção. Deus está dando uma ordem para a sua igreja: santificai-vos. Santificai-vos para o amanhã. Quantas vezes nós ouvimos isso na igreja? Você recorda? Quantos sermões, quantos congressos, quantas festividades, quantos temas Deus colocou na boca do líder, no coração do líder, e me apresentou: pastor, o líder, olha, o tema que Deus me deu é esse, eu estava orando. Quantas vezes Deus falou: santifica-se para o amanhã? Porque em todos os sermões, todos os estudos, Deus sempre está chamando o seu povo para se santificar para o amanhã. O verso 18 diz assim: diga ao povo: santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, por isso o Senhor lhes dará carne, e vocês poderão comer. Por que tanto desespero? Por que sofrer tanto? Por que se preocupar se vai estar empregado, se vai receber o salário ou não? Talvez você diga: mas pastor, o senhor diz isso porque o senhor é pastor, o senhor diz isso porque o senhor não sabe como eu estou. Ei, querido,
Eu, além de ser pastor, eu sou pai, eu sou esposo, eu tenho família. E a mesma dificuldade que você enfrenta, querido, eu também enfrento. Mas temos de confiar em Deus. Você lembra a mensagem de domingo? Deus falou ao teu coração. Continua confiando em Deus. Porque Deus está ouvindo, Ele está contemplando as tuas lágrimas. Ele sabe o teu choro, a tua dor, a tua dificuldade, o teu medo. Ele sabe. Mas Ele está dizendo para você, não te preocupa, santifica-se para amanhã. E o que é isso? Louva o nome do Senhor, lê a palavra, absorve a palavra de Deus, continua clamando a Deus, não só pela tua vida, não só pela tua família, mas seja esse profeta de Deus para mudar uma geração, para uma geração restaurada. Ora pelos teus irmãos na igreja, ora pelos teus vizinhos, pelos teus parentes de perto e de longe. Ora, querido, intercede pelos governantes, intercede pela nação, intercede pelo mundo, intercede pelos missionários. Faz a tua parte. E Deus está fazendo a dele, com certeza. Ainda que nós sejamos infiéis para com nosso Deus, Deus continua fiel para conosco. Amém, querido? O braço de Deus não encurtou. Deus não está amputado. Os dois estavam no meio do arraial, estava no meio do povo. O verso 27 ao 29 declara que alguém estava ali fazendo a melhor parte. O principal estava sendo o profeta de Deus no meio de uma geração que estava corrompida, no meio de uma geração que estava com medo, que estava faminta e precisava de socorro. Quando nós vemos aqui o verso de número 27 diz assim: então um jovem correu e anunciou a Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: olha, Moisés, meu senhor, ordene que pare com isso. Moisés, veja o que o líder faz. Veja o que o líder faz. Um líder que anda na presença de Deus, que está ouvindo a voz de Deus. Verso 29, ele diz: porém Moisés lhe disse: você está com ciúmes? Você está com ciúme por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Olha que palavra linda, querido. Olha aí que ensinamento maravilhoso. Irmãos, devemos compartilhar daquilo que Deus tem confiado na nossa vida. A unção de Deus para a nossa vida. O profeta Isaías diz que a unção se transfere. E a transferência é quando o Senhor diz aqui que o Espírito do Senhor estará sobre nós. Amém, querido? Creia nisso. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Em terceiro lugar, o que é que eu vejo aqui nesse texto? O profeta é um intérprete. Ele revela a palavra de Deus. O profeta de Deus recebe para transmitir tudo aquilo que ele revela na sua palavra. Ei, querido, revela na sua palavra. Esta palavra aqui, querido, tem toda a revelação de Deus para a nossa vida. O profeta não é aquele que sabe alguma coisa do irmão ou de alguém e uma reportagem começa a profetizar coisas alucinantes. Não, não é isso não. O profeta de Deus, ele é um intérprete da palavra de Deus, é aquele que vai entregar a palavra revelada de Deus. E só o Espírito Santo, como Paulo diz, testifica ao nosso espírito as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta de Deus, quando abre a boca, há mudança no ambiente que ele se encontra. Milagre acontecerá. O exemplo, o profeta Eliseu, quando chega à casa da viúva, ele aumenta o azeite. Quando é hospedado pela mulher sunamita,
ela não era mãe e recebeu esta dádiva de ser mãe, porque ela fez algo pelo homem de Deus. Mas a criança morre logo. O profeta de Deus ora e a criança torna a viver, como você pode ver no 2 Reis, capítulo 4. Se você tiver um tempinho hoje, pega essa palavra, vai lá, 2 Reis, vai acompanhar essa história maravilhosa de um homem de Deus, quando ele chega e diz, eu sou um homem de Deus. Não, quando ele entra na cidade, a mulher chega e diz assim, marido, vem cá, olha, um homem de Deus é pela postura, é pela sua aparência, o seu modo de viver, o seu falar denuncia que ele é um profeta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Deus, queridos irmãos, não usará um mau intérprete da palavra profética. Qualquer palavra mal interpretada não tem autoridade de Deus. Vou repetir. Deus não usará um mau intérprete da palavra profética. Qualquer palavra mal interpretada não tem autoridade de Deus. Se a palavra de Deus não tiver autoridade na sua vida, não terá autoridade na vida de outras pessoas. O profeta de Deus nas ruas significa que o povo voltará para Deus e se firmará no seu caminho, tornarão profetas para ser usados por Deus. Amados irmãos, preste bem atenção. Hoje Deus quer tomar você e quer tornar você um verdadeiro profeta. E para isto acontecer é preciso que você entenda que precisamos correr para a cruz, porque é na cruz que nos lembramos do preço que Jesus pagou por nós e por tantos que ainda estão perdidos no mundo, principalmente nesta cidade, esperando uma palavra profética de restauração e de cura divina. Deus quer usar você. Você já olhou? Olha ao teu lado, olha para frente, olha para trás, olha à direita, à esquerda. Vê quantas pessoas precisam se tornar um profeta de Deus e Deus quer te fazer um profeta para você transmitir a palavra. Em Marcos capítulo 16, verso 15 ao 18, está escrito assim, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir esse sermão, esse estudo, nesta noite, para que nós possamos nos alegrar na presença de Deus. Eu e minha amada esposa temos visto isto nos ministérios missionários. Quantas vezes nós andamos, vivemos situação, e me lembro agora algo interessante. Quando nós estávamos lá na tribo dos Pancarurus, aqui divisa Pernambuco, Bahia, e nós encontramos com uma irmã, duas coisas ali maravilhosas aconteceu que marcou o meu ministério. A primeira foi uma criança que estava ardendo em febre, e impus a mão sobre aquela criança, fez a oração da fé, e aquela criança ficou curada. Em seguida, aquela criança foi curada, eles fizeram ali um banquete, se reuniram, fizeram uma comida como uma festa, e nós ali tivemos um banquete. A segunda foi quando nós, ao retornar, e uma índia, ela estava com um caroço, e nós vimos que aquilo ali era um tumor, era algo canceroso, e aquela pessoa precisava chegar a FUNAI, aqui em Pernambuco, e ela viajou conosco. Nós trouxemos ela e Deus operou um milagre na vida daquela pessoa. E isso me lembra, querido, que quando Deus nos chama, Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. E para uma finalidade. Se você quer ver os milagres de Deus na sua vida
e na vida de outras pessoas, seja obediente à palavra de Deus, seja obediente a seus pastores, a seus líderes, a seus diáconos, quem está liderando, quem está, lembra dos anciões? 70 anciões foram levantados no meio do povo para auxiliar Moisés. E esses 70, todo o povo o ouvia e respeitava, porque sabiam que eram representantes de um homem de Deus que representava Deus na liderança daquele povo. Eu convido você, nesse momento, a meditar em tudo que nós falamos nessa noite pela palavra de Deus. E quero falar para você, meu querido irmão, ore, medite, busque a Deus, em nome do Senhor Jesus. Sente com a sua família. Não force ela, não. Não, você tem que ser crente. Não é isso não. Deus não mandou forçar ninguém. Deus nos mandou ser profeta. Deus nos chama para sermos profeta. Vamos profetizar a palavra. Deus se responsabiliza com seu Espírito Santo de convencer o homem do juízo, da justiça, do pecado. Amém? Eu quero orar por você. Curva a tua cabeça. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, maravilhoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. O Senhor que é digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade. Pai amado, Pai santo, ó Deus querido, que as pessoas que ouvirem estas palavras, essa ministração nessa noite, ou qualquer dia, seja impactada pelo Senhor. Que o teu Espírito a conduza a ter um coração profético, a se tornarem profetizas, seja qual for a sua idade, adolescente, jovem, mulher, homem, aleluia, ancião. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre cada povo neste momento, cada família, cada nação. Ó Pai, que nós possamos ter uma geração restaurada, uma geração que ama e adora a Deus. Visita esses lares, Pai, e Senhor, assim como falasse na tua palavra, que o Senhor alimentaria todos um mês inteiro. E um mês para ti é como um ano. Oh Pai, tu és poderoso. E nós confiamos em ti, a nossas vidas, nossa família e nosso ministério. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo repose em vossos corações, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.